Bem, boa tarde a todos. Vamos apresentar aqui as mudanças no versionamento do sistema da versão 2.6. Essa versão começou em agosto, terminou agora em janeiro. Tiveram 39 atividades em 8 sprints, ou seja, em 8 pequenos versionamentos. Foram colocadas aos poucos em alguns sistemas nossos e testados durante esse período. Assim que fica estável, a gente bota para todo mundo e tem que explicar porque as mudanças, tem muitas mudanças que são bastante consistentes. Vocês devem ter percebido aí até que o menu mudou, e eu vou explicar essa questão do menu, né, que é importante, e é importante para todos saberem as novas funcionalidades, o que o sistema vai fazer, e as futuros, o que nós estamos pensando no futuro para a versão 2.7 que já se iniciou para ser feita. Tá? Sempre que vocês tiverem uma ideia, alguma coisa, uma dificuldade, é muito importante relatar. Não o que a gente vai fazer na hora, mas, às vezes, um problema que a gente passa, a gente está sempre pensando. Então, claro que muitos condomínios, por causa dessa questão aí, muita gente pedindo para passar por e-mail, tá, o boleto, algumas coisas, e percebe que, acho que o número de comunicações da maioria dos clientes aumentou muito. Está todo mundo fazendo muitos comunicados por e-mail, e isso está bem bacana. Por mais que tenha o WhatsApp, com também canal de divulgação, também é um segundo canal, eles têm que entender o seguinte, que a gente, muitas vezes, nenhum canal é perfeito. Hoje mesmo eu fiz um texto para um condomínio dizendo o boleto impresso, ele pode ser extraviado, ele pode rasgar, ele pode molhar, nós podemos botar um boleto numa caixa de correio errada, né? A pessoa pode pegar e depois cair no chão e nem perceber que perdeu. Então, assim, o e-mail é a mesma coisa. O e-mail a gente envia, mas pode estar caixa cheia. Naquele momento, o Hotmail está offline, passando por instabilidades, ou outro Gmail, qualquer um não receber, né? Então, tudo pode acontecer também no e-mail. Então, para isso, para resolver isso, a gente concorre com diversas tecnologias. É assim que funciona. Não adianta você querer uma tecnologia 100% que ela não existe, nenhuma existe. Você pode querer ligar para alguém hoje e tá offline, a pessoa está com o celular desligado, é a mesma coisa. Então, a gente tem vários métodos. A gente tem celular, que é o aplicativo, a gente tem o site, tem os nossos canais de atendimento, não tão nosso como do condomínio. Então, tem o DDA no banco. Se você tem DDA, o DDA no banco é uma das coisas maravilhosas, que, de graça, você tem um serviço de DDA na tua conta bancária, em que o banco lista para você todos os boletos que foram gerados no seu nome no Brasil, né? Então, assim, você pode até não ter o boleto, mas vai ter lá o condomínio José das Couves, vai estar lá na sua rede bancária. Você não precisa do boleto físico para você ter que pagar ou fazer qualquer coisa. Então, você tem esse conjunto, né? Esse conjunto de tecnologia junto que causa os 100%. Né? Então, se o morador ele quer, cada morador tem, olha, eu tenho um Hotmail, não dá para ser e-mail, porque está instável. Então, eu vou usar o aplicativo, então eu vou usar o DDA do banco, então eu vou ter um impresso. Né? Você tem um conjunto de possibilidades, por isso que a gente não pode concorrer em apenas uma tecnologia para envio de boleto. Você tem que realmente concorrer com vários, tá? Então, é isso. Então, é assim que a gente trabalha, né? À medida dos problemas que são relatados para a gente cria aqui esse banco, que eu agora vou mostrar para vocês, tá? Aqui no nosso sistema online, né? No nosso sistema Sindacom, que é muito igual ao de vocês. Aqui a gente tem nosso plano de ação. Um minutinho. Oi, alguma dúvida? Vivendas, né? Eu vou botar mudo aqui, Vivendas, tá ok? Eu estou tentando mexer aqui, tá dando problema. Peraí, acho que vou bloquear agora. Beleza. Vamos lá, vamos continuar. Então, olha aqui, ó, vocês estão vendo a minha tela, como eu já tinha até falado previamente, a gente tem o nosso plano de ação, que é uma ferramenta nova, inclusive está na versão 2.6, tá? Que é onde a gente coloca nossas atividades. E nós terminamos a versão 2.6, estou terminando aqui até com vocês, ó, vou tirar o ativo dele. Agora ele está vermelhinho, está bloqueada a versão 2.6, não posso mais criar mais atividade, nem fazer nada na versão 2.6. E nós já vamos começar a trabalhar na 2.7. E, normalmente, eu já crio a versão 2.8, tá?
Porque tem coisas que a gente já sabe, assim, é o dimensionamento. Tá? Nos condomínios nós estamos fazendo isso também, quando tem as atividades. Às vezes você tem uma obra muito grande, uma segunda obra muito grande, que você vai ver que você não vai conseguir cumprir aquilo ali num determinado tempo. Né? Sprint em atividade, em projeto, é como se fosse uma rodada. Né? Então, chama sprint. Então, a gente faz plano de ação, é uma rodada de atividades. Então, no 2.6, a gente fez uma rodada de atividades, foi longa, foi de 4/8 a 5/1, e a gente vai tentar encurtar para que as atividades sejam o mínimo possível, seja pelo menos assim 2 meses, 3 meses no máximo. Então, eu já sei que 14 atividades talvez eu não consiga, e dependendo do tamanho dela, em 2, 3 meses. Então, o que a gente faz? Já replaneja para 2.8. Né? Faz a mudança. Vou dar um exemplo. Né? Eu venho aqui, crio a 2.8, vou até versão 2.1. Vou criar aqui para vocês entenderem. Criar plano de ação. Versão 2.8x. E copio, criei o plano de ação. Olha como é fácil. Criei já. Então, já está lá 2.8. Aí, quando eu quiser, por exemplo, eu venho aqui na 2.7, vamos dizer que navegação no relatório e na prestação de contas, que eu venho aqui dentro das atividades, olha aqui eu posso mudar para a versão 2.8. E atualizo, ela já vai para a versão 2.8. Não é o caso, porque isso aí pode ser que eu consiga fazer, só dei um exemplo, mas durante a execução da 2.7, que já tem aí previsão de 14 atividades, pode ser que umas que estejam aqui a gente estique para frente. Né? Por exemplo, uma que eu acho que vai esticar é o envio de boleto pelo WhatsApp. Eu queria mais um nível de canal, porque isso vai depender da viabilidade tecnológica. Né? A gente vai ter que estudar isso, então provavelmente isso aí só vai ser entregue, mas já está aqui para que a gente consiga, de alguma forma, trabalhar. E hoje eu vou apresentar para vocês o fim da versão 2.6. Né? Tudo que foi apresentado, a gente apresenta em PDF. Quando ela se conclui, ela perde a cor. Você viu que as outras estão tudo coloridas. Ela fica separada em tipo de atividade. Nível 3 são atividades que eu vou mostrar para vocês. E lá no final tem o imprimir, que é o costume dar o relatório. Né? Para o condomínio, o plano de ação que a gente está começando a usar muito forte é a nossa prestação de contas operacional. Né? A gente está criando sprints também de operacionais em cada condomínio nosso, e a gente faz as execuções, depois envia isso para o morador com a lista de coisas que foram feitas, o que estão sendo feitos, né? O que está sendo feito, como se fosse uma prestação de contas das atividades, né? Separada por projeto e por aí vai. Então, vamos lá. Com relação ao 2.6, que é o motivo da reunião de hoje, explicado aí como vai ser daqui para frente toda essa questão do sistema, eu vou me ater à versão 2.6, mas pode ser que alguma mudança, uma melhoria aqui, para quem tem o sistema só a partir de agora, há pouco tempo, pode não conhecer a funcionalidade, mas mesmo assim vai entender mais ou menos. Então, como é que ela é dividida? Tem uma atividade chamada correção de erros, tem outra atividade que é chamada melhoria da funcionalidade. Correção de erro, acho que é meio óbvio, né? É algum erro que está acontecendo, algum problema que a gente identifica e já entra como correção de erro, que tem prioridade 0, né? Na hora, não tem como a gente aguardar ou passar para o próximo. Então, nesse período, a gente identificou alguns erros que foram apresentados e corrigimos todos. Né? Melhoria de funcionalidade, a funcionalidade já existe, a gente só precisa aumentar a capacidade ou trazer uma funcionalidade adicional a ela, enfim, eu vou apresentar, né, que é o que mais acontece. Mudança de regra de negócio, uma regra que era feita de um jeito e por alguma oportunidade a gente achou melhor mudar essa regra, tá? E novas funcionalidades são coisas completamente novas, tá? Eu vou começar pelos erros, vou começar pela ordem, tá? Aqui está o nosso sistema de desenvolvimento, vou usar ele. Mas, dependendo do caso, eu posso até fazer exemplos aqui, usando outros sistemas que estão usando essas ferramentas para apresentar como é que está funcionando. Então, vamos lá, para sendo uma coisa rápida e dinâmica, a gente não perder muito tempo. O PDF eu mandei para vocês ontem, quem quiser acompanhar, tá? Para ficar mais fácil. Então, está aqui, correção de filtro, funcionalidade de carro no aplicativo. Quem tem aplicativo, tá? O sistema, ele tem
eu não tenho como abrir aqui, mas vocês podem abrir, a listagem de carros, tá? E quem é gestor vê todos os carros, né? Quem é morador vê só o carro dele. Então, quando a gente ia lá e filtrava por placa, ele não estava retornando o resultado correto. Ele estava mostrando errado. Então, a gente identificou isso e foi corrigido. Agora, ele já está apresentando. Então, um versionamento do aplicativo foi para corrigir essa questão do carro, tá? A gente observou na prática esse erro. Foi um erro até fácil de identificar, né? Um problema até na construção, né? Não veio nem acontecer. Na construção não foi verificado esse problema. Nós encontramos em um dos sistemas um erro quando vem algo parecido com isso aqui, ó, se vocês quiserem ver melhor, algo assim que mostra um caminho, tal, erro, na linha 31, isso é um erro de programação, ó, deu aqui, headers, enfim, esse foi o erro. Foi muito local, tá? Não foi na lista L-form. O que é L-form? Quando você clica num campo, aparece uma outra tela para selecionar alguma coisa, isso chama a lista L-form, né? Que é um formulário de uma lista L-form, lista formulário, né? E nessa lista formulário apresentou esse erro, nós identificamos também o problema, foi corrigido. Só que esse caso aqui, quando a gente foi verificar, só acontecia naquele condomínio por um erro local daquele condomínio. Então, não estava apresentando. Mas é bom vocês sempre que encontrarem algo parecido, mandar para a gente verificar e ver se pode melhorar. Exibição de comentários de ocorrências no aplicativo iPhone. O iPhone, lá na registro de ocorrência, quem tinha iPhone não estava conseguindo verificar os comentários das ocorrências, estava com problema. E aí foi demorado, porque teria que ter um iPhone exemplo, e eu não tenho, mas, enfim, até o programador tem, então ele tentou ver no dele e foi corrigido. Hoje em dia, quem tem iPhone já consegue. No Android estava funcionando normalmente. O aplicativo é fechado ao ver perfis em suas mensagens. O que acontece? Desculpa, a partir de agora, quem for ver lá no aplicativo, quem tiver aplicativo pode entrar lá. Cadê meu celular que eu posso até tentar mostrar? Eu posso tentar fazer aqui, só não sei se vai funcionar, tá, gente? E aí, se funcionar, vai ser bom. Não tem muita coisa no aplicativo, não, mas eu vou tentar aqui fazer funcionar. Se eu conseguir, ele está abrindo, espelhar o meu celular aqui na tela para todo mundo enxergar. Mas o que acontece? Lá em suas mensagens, onde vocês verifiquem suas mensagens, tem uma novidade bem bacana. Eu já usei muitas vezes, já até apresentei alguns síndicos que estão usando. Tá? Lá em suas mensagens, está abrindo aqui, um dia vai abrir. Agora você consegue enviar mensagem. Né? Principalmente quem é gestor, até o próprio morador consegue enviar mensagem. Tá? Ficou como se até um servidor de e-mail, mas é engraçado quando a gente manda o boleto por e-mail, fica lá em suas mensagens também. Então, quem é gestor, você consegue selecionar os perfis que você quer enviar mensagem e tem uma opção se o e-mail é institucional ou não. Se você não botar institucional, você vai informar para quem receber quem enviou. Então, por isso, eu estou enviando, vai falar, Rodrigo enviou. Se você bota institucional, ele omite quem enviou, para mostrar que quem envia é o condomínio, é a empresa, não alguém, né? Então, o gestor pode, se quiser, entrar lá e você pode enviar mensagem para todo mundo, e-mail para todos os perfis, né, pelo aplicativo. Tá? Você não precisa entrar no computador, ver e-mail, é só ir lá em comunicação, suas mensagens, você lá embaixo vai estar nova mensagem, tá? E você vai ter todos os perfis. E o morador? O morador, você pré-configura para quem ele pode enviar. Então, está pré-configurado para síndico e conselheiro. Então, se o morador puder botar, ele vai síndico e conselheiro, ele consegue enviar uma mensagem para o grupo de síndico e conselheiro cadastrado. Tá? A gente não, a gente geralmente tem para todo mundo. Ele diz quantos usuários tem para cada um, né? E você consegue, de certa forma, deixa eu ver se eu consigo espelhar ele aqui. Então, está abrindo aqui, se espelhar vai ser ótimo, né? De certa forma, ó, iniciar agora. Olha que legal, consegui, gente, olha aí. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Eu vou entrar aqui no Laura Ferreira. Olha lá, comunicação, suas mensagens. Olha aqui embaixo, ó, não sei se vocês conseguem ver, eu vou diminuir um pouco para conseguir, porque aqui é bem pequenininho. Vamos lá. Espera aí, deixa eu ver como é que eu consigo aqui. Olha, nova mensagem, ó.
ele exibe aqui o assunto, ó, teste, ele aceita, olá, moradores, né, estamos com o elevador com problema. Com o elevador com problema. E aí você diz que a mensagem é institucional, por exemplo, que não vai dizer que é você, e diz, eu quero que os proprietários e os inquilinos, se eu mandar enviar, ele vai informar que estão com o elevador com problema. Não gera um comunicado, gera uma mensagem que vai por e-mail e vai por notificação dizendo, ó, você tem uma nova mensagem. Quem tem celular, ele gera uma notificação para as pessoas. Por isso que é bom incentivar o uso, né, do aplicativo, porque é mais certo ele receber uma notificação do que... Então, nós tínhamos um problema, e esse problema foi do Android, e o Android mudou de versão, o Android ele mudou de versão, né? E aí deu um erro. Então, o problema foi ocasionado pela mudança de versão do Android. Foi esse erro aqui que foi corrigido também, como vocês podem ver, está funcionando aqui, eu consigo mexer tudo bonitinho. Eu ia aqui para baixo, ele travava, o sistema saía, tá? Então, era um erro. Comentários de ocorrência com erros, né? Além de não ser possível registrar ocorrência, os usuários do OS não conseguem visualizar todo o comentário de uma ocorrência, que é com apenas um comentário. Então, o erro era aqui, ó. Eu vou lá no registro de ocorrência mostrar para vocês. Nada demais, atendimento, registro de ocorrência. Aqui, essa é uma das ferramentas que mais completas, tá? Porque a gente consegue fazer tudo que o sistema online, quase tudo que o sistema online faz. Aqui está a ocorrência, a foto da ocorrência, e aqui eu registro o comentário, né? E o morador também consegue registrar o comentário, o morador consegue colocar foto, né? Tem lugares que os moradores já botam foto dos problemas que eles estão relatando, tudo pelo aplicativo. E aqui embaixo vem os comentários. Aqui, por acaso, não tem comentário nenhum. No iOS, o problema era sempre a exibição dos comentários. Eu não sei se todos têm. Deixa eu ver aqui. Ausência de profissional de limpeza. Os comentários aqui. Eles estavam vendo isso cortado, tá? Então, era esse o problema aqui para essa parte. Então, iOS de novo, tela de login sem ícone de visualização de senha. Então, aqui, ó, por exemplo, o problema era esse, ó. Só para vocês entenderem. Quando eu vou aqui entrar, por exemplo, no Averano, eu tenho esse carinha aqui para visualizar senha. No iOS não estava aparecendo, só no Android. Então, eu precisei pegar o iPhone para ver um monte de coisinhas que tinha no iPhone que estava diferente do Android. Então, já no iPhone já tem, que nada mais é para visualizar, né, a senha que você escreveu. Antigamente não tinha isso, tá? Na lista de cadastro, foi observado durante o desenvolvimento que, pelo menos no Chrome, havia um padrão de duplo clique ao selecionar qualquer elemento na lista. Além de processar o formulário 2 vezes, poderia haver uma lentidão desnecessária. Tomem muito cuidado com isso, tá? Eu vou abrir aqui. Isso acontece em qualquer sistema. Você vai no G1, você clica uma vez para entrar numa coisa, existe uma coisa chamada comunicação cliente-servidor. Nós somos o cliente, o servidor está em algum lugar, que a internet é isso. Nós estamos acionando esse servidor para ela me dar uma informação. E aí, quando você clica 2 vezes, você está pedindo servidor para fazer 2 vezes. Então, se é pesado uma, vai ser pesado duplamente a segunda. E tem gente que gosta, que é mais radical, gosta que fique duplicado 10 vezes, que fica... São 10 requisições, ele vai fazer uma por uma e só vai retornar quando terminar a última. Então, quanto mais tempo você clica, mais demorado vai ficar. Então, tem que ter paciência. Clicou uma vez e espera. Só que na hora de você cadastrar alguém, se você clicar 2 vezes, qual é o perigo? O perigo é ele cadastrar essa pessoa 2 vezes. Depois você vê 2 coisas. Então, nós temos várias travas que na segunda ele fala, espera aí, estou executando. Talvez vocês já devem ter visto isso quando você clicou 2 vezes para executar alguma coisa e fala, porra, eu já fiz, eu já comecei aqui, dá para esperar? Né? Então, e não é só por isso, é porque realmente corre o risco de você enviar aquilo para cadastro de novo e aquilo dá um problema. Na lista é o de menos, a lista demora. Então, você vai abrir uma lista aqui, deixa eu ver uma lista qualquer aqui que não dê problema. Essa é uma lista aqui, ó. Mas aqui é teste, não tem problema. Ó, aqui cobrança, né? Vamos botar aqui cota de cobrança. Aí eu venho aqui, olha, aí eu venho aqui atualizar a lista e fico clicando,
ele vai todas aquelas requisições ele vai fazer e vai devolver, tá? Então, isso é um perigo, é uma dica para vocês. Tá? Então, tentamos mais uma vez eliminar o duplo clique. O que acontece aqui no histórico de inventário? E aí, nesse caso, eu vou para o Bellevue, eu posso ir para o Verano. É inventário aqui? Acho que é inventário. É inventário. Inventário. Tá? Nós temos um pequeno problema. E isso precisa ser organizado e foi mudado. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Isso dá um trabalho muito grande. Foi uma mudança bem radical, mas que é necessária. O que acontece? Quando a gente desenvolve, na hora de que você fecha a competência, você informa, você faz vários procedimentos. E um dos procedimentos é essa pergunta, né? Estou aqui no patrimônio, bens permanentes, ó. Histórico de bem permanente. Nós fechamos o mês 11, ó. Qual é o meu patrimônio? E eu preciso listar ele aqui. E você tem a lista de patrimônio. Só que ele pegava o de hoje. Então, vamos dizer que eu fechei no dia 10/12, o mês 11, e ele pegou tudo cadastrado até 10/12. Aí, se eu cadastro alguma coisa ali dia 11/12 e preciso reabrir a competência, aí no dia 11/12 vai entrar um produto, né, que não é do mês 11. Eu estou fechando aqui mês 11. Então, a gente fez vários tratamentos para que não interessa quando eu fechar, pode ser 5 meses depois. Ele vai me perguntar qual é o inventário que estava ativo no mês 11 e vai colocar aqui. Então, não importa quanto... Ele vai pegar a data que você cadastrou e a data que você deu baixa e vai pegar quem estava com a data ativa entre uma data e outra e colocar aqui. Antigamente, ele pegava tudo que estava no inventário naquele momento. Então, essa foi a mudança. Tá? Então, hoje, e o do fluxo de material está fazendo a mesma coisa, tá? E era difícil, mas era mais difícil do que inventário, porque tinham várias coisas, mas no fluxo de material que ele faz também o histórico, né? A mudança que teve agora, a melhoria no histórico do estoque no mês, ele também pega somente aquilo que foi, vamos dizer assim, transitado naquele período. Tá? As compras e aqui está o estoque que estava naquele mês, né? Isso é interessante. Nós já tivemos isso já com uma discussão várias vezes de pegar esses históricos e colocar nas pastas de prestação de contas, tá? Mas ainda não está muito efetivo isso. Então, com relação aos erros, foram esses, tá? Não tiveram muitas coisas. Vamos à parte mais interessante, que é a parte de melhoria. Então, vamos lá. São fáceis, são rápidas, né? Muitos de vocês usam essas ferramentas e já devem ter visto essa diferença. Aqui em lista de chamado, vamos ver se aqui tem chamado, acho que sim. Atender, não, aqui tem sim. Atender chamado. Agora você consegue excluir o chamado por uma lista, lá na própria lista. Antigamente você tinha que entrar no chamado e excluir. Entrava no chamado e excluía. Agora você, de uma vez só, consegue selecionar vários chamados, né? Que eu vou selecionar esses 2 amarelinhos aqui, por exemplo, e colocar excluir. Eles excluem os 2 chamados. Tá? Então, foi essa melhoria aqui que a gente fez nesse caso. Tá? Isso já começa a partir por aí. Do que eles podem excluir, ela exclui. Mudar a lista de seleção de responsável pelo evento. Tá? Aqui, o que aconteceu? Na prática, a gente foi fazendo na prática um atendimento, na prática, a gente percebeu que aqui estava um pouco complicado. Então, vamos lá, eu vou solicitar uma reserva, por exemplo. Eu vim aqui para selecionar a pessoa, ó. Aqui, antigamente, só tinha a pessoa e acho que o login dela, alguma coisa assim. Né? E você não sabia se o cara era proprietário, se era inquilino, quem era, qual... Então, primeiro a gente passou a unidade para a primeira lista. Então, eu venho aqui, o 402. Aí eu tenho todo mundo do 402. Né? O filtro também mudou, mas depois eu falo. Todo mundo do 402. E agora eu sei quem é o proprietário. Né? Se é inquilino, se é morador. E aí, quando eu não tenho a pessoa, eu já sei mais ou menos. Então, essa foi a mudança. Tá? A gente colocou para frente a unidade e nós colocamos agora o perfil, né, para ficar mais fácil na hora de selecionar quem vai para responsável pelo evento. Tá? Então, foram essa mudança também. Permitir a atualização do plano de ação ativo no chamado.
Isso vocês já viram agora, eu já acabei de fazer, mas é isso. Antigamente, o plano de ação, você só conseguia incluir e mudar aqui dentro, mas eu não conseguia, dentro do chamado, trocar. Então, se eu quiser vir hoje aqui, eu tenho aqui plano de ação, eu posso selecionar o plano de ação que eu quiser dentro do próprio chamado. Então, essa é uma mudança que está aqui, ó. Permitir a atualização do plano de ação dentro do chamado. Quando eu crio por exemplo, um chamado, ó, eu não preciso estar lá no plano de ação. Ele vem aqui e ele me pergunta qual plano de ação quero colocar ou nenhum. Tá? Então, é bom, olha, essa atividade representa algum plano de ação? Ah, sim, põe nesse, porque, como eu disse, o plano de ação representa um projeto, representa um interesse específico que você queira prestar conta. Então, fica muito mais fácil para o gestor, né, à medida que as pessoas estão fazendo o chamado, gerir aquele plano de ação por aqui, né? Porque aqui vão estar listadas todas as atividades, o andamento de cada uma, tá? Quando começou, e até quanto gastou para aquele projeto. Se no chamado você colocar um valor, ele vai colocar aqui quanto foi faturado naquele projeto. Então, a cotação, porque você tem no chamado isso. Espera que ficou um pouco lento aqui. Oh, meu Deus, um computador às vezes está dado mais zigue-zague. Então, é isso. Né? Então, olha aqui, olha, você tem aqui fora ó, andamento, valor faturado, tudo bonitinho. Então, o uso do chamado hoje em dia para projetizar as atividades que você tem, usando aqui dentro, por exemplo, as cotações, ó, você pode incluir aqui cotação, gestão de compra. Toda vez que algum pagamento for feito associado a esse chamado, ele vai lá no plano de ação dizer quanto foi aquele chamado. Então, você faz uma festa, faz todas as atividades da festa. Nas atividades, você põe tudo que você comprou. Você chega lá na festa, você sabe quanto você gastou nessa festa. Você sabe tudinho, você tem todas as atividades que você fez pela festa, tudo que você gastou pela festa, e aí é só ainda além, né? O uso vai fazer você, como eu disse, como condomínio é prestação de conta e prestação de serviço. Isso faz parte de uma coisa chamada prestação de serviço, que você chega depois com relatórios, consegue mostrar para as pessoas tudo que foi feito, quando foi feito, o que foi gasto. Tá? Controle de retenções. Tá? Gente, o que acontece? Houve uma mudança muito forte na contabilidade da Receita Federal, em que algumas guias passaram a ser juntas, né? É um pagamento só. Né? Antigamente era por CNPJ por nota, né? Guia por nota. Hoje você tem um guião, né? O INSS é assim, né? Receita Federal, né? Na questão da Previdência. Então, a gente fez um controle de retenção, que já foi até apresentado, ele fez parte da versão 2.6, alguns lugares já tiveram, que é aqui na gestão de pagamentos. A gente já fez um vídeo para falar sobre ele. Tá? Aqui tem os pagamentos cadastrados, aqui estão uns testes aqui, né? Aqui tem salário do Wendel, e aí você tem uma retenção aqui em cima dos centros de custos de retenção. Tá? Isso é feito por um controle, claro que eu não vou poder explicar aqui porque ele é extenso, mas a ideia é você criar centro de custos que servem para retenções e botar o valor bruto aqui. Então, você não para de botar, você põe o valor bruto, vai para aquele fundo específico que é quem está realmente lidando, é como se a gente colocasse a retenção para ser um controle à parte do pagamento. Antigamente, o que a gente fazia? Colocava o pagamento e a sua retenção no mesmo fundo. Né? A gente colocava lá o pagamento, o bruto é 1.000, o líquido é 800. Aí botava 800 de líquido e 200 do DARF ou de alguma coisa. Tudo no mesmo fundo para completar os 1.000, que é o 1.000 daquele custo daquele fundo. Agora mudou. Agora é 1.000 e o 200 eu vou jogar como crédito lá naquele fundo centro de custo da retenção do específico, né? Que aqui eu estou dizendo, ó, pode ser federal, INSS, Previdência, ou da Prefeitura, né? O DARF, GPS, ISS. E aí, por exemplo, se eu estou no mês inteiro, eu estou jogando 200, 300, 400, 500, tudo lá no DARF. Logicamente, no final, no mês que vem, vai vir um DARF que a soma tem que ser exatamente aquilo que eu joguei lá. E aí você consegue conferir se eu estou realmente com todos os DARFs ali ou se eu fiz tudo certo. Então, é uma nova forma de controle para que você não perca nenhum DARF
E vai ter que zerar. Você jogou lá 1.000 de crédito de DARF, quando a contabilidade enviar, certamente vai ser R$ 1.000 um pagamento de DARF que você vai ter que fazer. Então, aqui a ferramenta faz isso tudo. É só aqui, ó, o salário do mínimo está 1 milhão e cacetada aqui. Se eu boto a retenção de DARF, R$ 200, boto atualizar pagamento, pronto. Ele já até fez aqui uma retenção de DARF a R$ 200 e diz que o valor pago no banco, ó, foi R$ 200 a menos. Ó. Então, é isso. Isso aqui eu apago e aqui eu digo que, ó, ok, eu já paguei esse DARF, que é um controle secundário aqui para dizer quais DARFs você pagou, quais DARFs você não pagou, que é uma ferramenta que está aqui fora. Ó, controle de retenção, ó lá, tem vários. Esses verdes eu já paguei, esses aqui, inclusive os R$ 200 que eu botei, ainda não paguei. Se eu entrar aqui e confirmar pagamento, os R$ 200 vão lá para baixo, que é o que eu acabei de colocar aqui, tá? Então, é isso, tá? Isso aí, ó, aqui, ó, possibilidade de criação de retenções em centro de custo pré-indicado, diretamente da atualização de pagamento e gestão de compra. Assim, o valor cadastrado será de nota, indicando a interface a soma das retenções, valor efetivamente pago, que é aquela lista que eu coloquei. As retenções serão cotas avulsas criadas a partir de gestão de compras. Então, é tudo automático, né? Logicamente que quem conhece o sistema há anos já vai saber que automaticamente aqui eu estou criando uma cota avulsa lá para aquele centro de custo. Podia fazer manualmente, mas ficou numa coisa, uma interface só. Tá? Vamos aumentar, aumento de campo título da geração de cotas automáticas. Quem gera boleto? Vocês que não geram, talvez não saibam aqui em cobrança. Cobrança aqui, ó, mudança, tá? Cobrança é tudo relacionado à cobrança, a boleto futuro, ou seja, cotas que eu vou gerar no futuro. E boleto é tudo que já é boleto. Então, cobrança é uma coisa, uma atividade pré-boleto. Como ficaram muitas funcionalidades, a gente desmembrou. Então, se você falar de boleto físico pronto, é em boleto bancário. Se você falar, não tenho boleto, ainda vou fazer cobrança, é em cobrança. Tá ok? Então, aqui eu não tenho boleto nenhum. Ó, aqui eu ainda gero boleto, aqui eu tenho cotas. Então, essa melhoria foi aqui. Ó. Quando eu tenho que gerar uma programação de valor, rateia uma cota extra, por exemplo, aqui, ó, o campo título, ele tinha pouquíssimos caracteres. Então, eu não conseguia escrever muita coisa. Então, agora a gente aumentou esse campo. Então, você consegue, né, colocar um nome de cota um pouco maior. Só evite, porque o boleto tem limitação. Mas dá para colocar um valor maior aqui para fazer o nome da cota que você vai colocar no boleto. Tá? Então, foi isso aqui, aumento do campo título de geração de cotas automática. Alterar o texto de quantitativo de mensagem no aplicativo. Lá no aplicativo, tá? Aconteceu isso comigo, pode acontecer com qualquer pessoa. Aqui no aplicativo, ó, vou voltar. Tá vendo esse 99 mais? Ó? Eu tenho, como eu tenho muitos aqui, eu tenho mais de 100 mensagens aqui no Palmeagra, mais de 100 mensagens no Laura. Ele estava pulando aqui. O azulzinho era pequeno para tantas coisas. Tinha mais de 1.000, na verdade. Né? Aí o 1.000 ficava para fora aqui, a bolinha eu pedi. Quando for maior que 100, bota 99 mais. Tá? Aí, quando for mais que 100. Quando for menos, ó, 60, bonitinho. Então, eu pedi para que alterar o texto da quantitativo de mensagem no aplicativo para não ter problema. Se eu ver, eu nem sei quanto tem aqui, né? E aqui dentro também. Então, aqui dentro a gente também fez essa modificação, que é aqui nessa parte, ó. Tá? Então, se eu entrar lá, clicando aqui, eu não sei se aqui mostra o real, mas aí pode ser uma melhoria futura, mas eu tenho muitas mensagens. Muitas mesmo, tá? Vamos lá. Ações de lista de valores invisível na impressão. Isso aí. É lista de valores, né? Ação de lista de valores invisíveis na impressão. Ao imprimir uma lista de valores em sua opção de impressão, os botões de controle aparecem, tornando a impressão menos profissional. Retirar esses botões na versão impressão. Então, vamos pegar uma lista de valores aqui, que eu acho que aqui tem uma lista de valores. Aqui é uma lista de valores. Não, acho que não é esse o lista de valores, não. Deixa eu ver. Não é esse, não. Na verdade,
Deixa eu ler aqui de novo, porque eu sei o que é. Tá, na lista de valores. Enfim, é aqui, na verdade, ó. Deixa eu ver melhor aqui. Atualmente, aqui. Ao imprimir uma lista de valores em sua opção de impressão, na verdade é isso aqui, ó. Vamos entrar em qualquer... Pode ser aqui. É aqui embaixo. É porque não necessariamente é lista de valores. É isso aqui, ó, a versão para impressão. Aqui. Quando eu falei a lista de valores, é porque eu considerei só isso aqui. Aí você tem enviar via e-mail e esse trequinho aqui, por exemplo. E é tudo impresso ao mesmo tempo. Eu estou imprimindo aqui um relatório, aí quando eu fiz, ó, tem imprimir aqui. Aí agora eles não aparecem mais. Eu vou abrir aqui, vocês vão ver que na impressão, aquelas opções que são opções de controle que não tem nada a ver com... Olha lá, eles somem. Para imprimir, você não tem que ficar imprimindo aquele trequinho ali, que são coisas que não tem nada a ver. Então, essa foi a pequena melhoria que a gente fez isso aqui, tá? Vamos lá, envio de mensagens individuais a partir de link específico. Aí, permitir que funcionalidade suas mensagens envie mensagens para o usuário com acesso ao sistema a partir de links específicos no sistema. Tá, isso aqui mudou tanto no sistema quanto no aplicativo. E aí eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Se você for aqui agora, ó, em comunidade, qualquer pessoa, tá? Em qualquer pessoa. Eu vou aqui na pessoa que tem acesso ao sistema. Essa pessoa aqui tem. Olha aqui, agora eu tenho isso aqui, ó. É uma setinha com tipo um envelopezinho, né? Eu clicando, ele tem acesso ao sistema. Então eu tenho isso aqui. Eu clico aqui. Aqui eu posso escrever, que está indo lá, ó, um e-mail, uma mensagem para o usuário 186, a partir do próprio sistema. Ou seja, vai vir uma coisa institucional. Eu venho aqui, escrevo o assunto, escrevo o e-mail e envio. Acabou. Vai para aquela pessoa. Somente para aquela pessoa. Tanto é que aqui embaixo nem tem nada. Ó, tá vendo? Aqui embaixo eu não posso nem indicar o perfil. E no aplicativo é a mesma coisa. Vou mostrar aqui para vocês. Se já tiver ali, depois eu pulo. Olha aqui. Aqui eu venho em controle de acesso, onde tem as pessoas, cadastro de moradores. Ó, vou entrar aqui no Pilo, que é advogado lá do mais. Tem um Pilo aqui, né? Bonitinho. Vem aqui no mais dele, ó. Olha aqui. Eu venho aqui, pelo aplicativo, estou lá, para Pilo. Eu posso mandar um assunto e uma mensagem para o Pilo. Tá? Então, eu posso até de longe, estou na rua, estou fora do computador, não estou no meu e-mail, mas eu posso enviar uma mensagem para aquela pessoa. Tá? E aí vai lá para a pessoa sem problema nenhum, normalmente, né? Como se fosse um envio de e-mail a partir do e-mail do condomínio. Lembrando que cada sistema tem seu e-mail principal, que é o e-mail aquele administração, @vivendas do Castelo, é esse e-mail que vai ser enviado para ele. Não é do seu específico, não, tem que ser do próprio, tá? Então, vamos voltar aqui. Campo novo na lista de reservas confirmadas. Incluir o solicitante na lista de reservas confirmadas apenas para gestores. Então, vamos lá. Né? Aqui eu tenho reservas e agendamento. Reservas confirmadas. Agora, eu tenho aqui quem foi o responsável pelaquela reserva. Quem é a pessoa responsável, tá? Isso ajudou bastante para a tela saber quem é, o zelador saber quem é a pessoa que está responsável pelo evento. Opa! Alô, alô, estão me escutando? Oi, estão me escutando? Meu som travou, não? Está todo mundo me escutando? Estou falando isso aqui. Sim. Tá, então tá bom. É que parece que eu tinha dado um erro aqui, então não deu, não. Vamos lá. Vamos lá, então, tem agora esse campo aqui que é responsável da lista de reservas confirmadas. Né? O morador ele não consegue ver, né? O morador só vê aqui, dia da semana, data, hora, e essa unidade, a sociedade, o responsável, ele não vê. Tá? Isso foi uma necessidade específica que foi acabar a colocar. Ajuste no plano de ação para contabilizar o custo. Eu já falei isso para vocês. Então, o plano de ação, vocês veem, foi desenvolvido, já foi feito vários ajustes nele, inclusive o custo, né, que vocês já viram lá que pode ser feito. Não estava, na primeira versão não tinha.
Permitir a criação de ideias no plano de ação, exatamente um problema que a gente estava tendo, né? Então, como a gente vai usando, a gente vai botando em teste, a gente vai vendo o que acontece. Eu faço um plano de ação, vou mostrar aqui mesmo, esse mesmo, né? Estou aqui no 5504. Eu faço um plano de ação aqui, por exemplo, com um monte de coisa. Só que o que acontece? Quando eu abro um chamado, vou lá no 5.2.8, aqui, 2.7. Quando eu abro o chamado, ele já vem com data, olha aqui, de criação. E vai contando os dias, né? E vai contando os dias. Então, quando eu boto ideia, a data de criação ele só vai ser alterada quando eu voltar para executar. Então, ele é ideia, olha aqui, ó. Quando ele é ideia, eu consigo mexer no texto, eu consigo mexer no objetivo, e aí chego aqui embaixo e coloco para ser aguardando, é a data de criação dele, vai ser naquele momento. Então, para eu ter exatamente a quantidade de dias que eu usei, que eu fiz, enquanto ele for ideia, ele não vai rodar o dia, está tudo zerado. Ó. Ele só vai contar alguns de dias quando eu botar ele para ser feito. E aí eu posso editar. Então, eu faço um meu plano de ação com ideias, todos com ideias. Ó. E depois eu faço ele como efetivamente estiver andando. Então, essa foi a ideia aqui de mudar, aceitar a ideia no plano de ação. Isso ajudou muito para a gente não ter problemas com esse tipo de coisa. Tá? Em boletos abertos por unidade, coloca a data no relatório. E aí vem para vocês. Isso aqui acho que é importante eu apresentar até no Vivendas. Não posso apresentar no Vivendas, isso porque tem inadimplência e vai ter um vídeo. Vou apresentar aqui. Vou para a inadimplência. Tá? Nós temos várias maneiras de dar o relatório para o jurídico das inadimplências. Tá? Uma delas está aqui em boletos abertos. Boletos abertos por unidade é uma forma. Tá? E aqui ele fala de boletos abertos por unidade. É isso aí. Aí eu vou entrar aqui, vou entrar num que tem bastante. Vamos ver se eu consigo. Aqui, 9.000. Pronto, esse aqui, 1.203. Tá? Olha aqui, ó. Aqui está a lista, ó. Relatório de boletos abertos vencidos. IGPM, 10%, multa original, juros, atualização, tudo que eles pedem, número do boleto. E aí eu tenho uma versão para impressão. E essa versão para impressão, olha aqui, ele tem todo o timbre do condomínio. É diferente. Tá vendo? Tira tudo, eu imprimo, já com o timbre do condomínio direto, certinho, que é o que o jurídico geralmente pede. Não é uma lista cru lá do sistema. É como se fosse um relatório oficial, tá vendo? Então, às vezes, por aqui é melhor do que ir por lá. E esse aqui era uma ferramenta que já foi mudada há um tempinho, exatamente, que já tem o nome do proprietário, o telefone dele, o e-mail. Aqui a ideia é o próprio jurídico entrar aqui, já ter os boletos, já poder ter o relatório para enviar para o morador e já ter saber até para quem enviar. Os telefones, tudo bonitinho. Tá? Então, voltando aqui, embolizar, colocar a data do relatório. E não tinha essa data. Isso é verdade, é isso aqui, ó, que foi mudado, era esse aqui de baixo. Isso é muito ruim, a data aqui, ó, data que eu fiz o relatório. Porque fica um relatório sem data. E aí, quando é que tem esse valor aqui? Esse valor vai ser atualizado. Então, a gente tem que colocar a data. Isso aqui é muito importante, esse relatório ter data. Para mostrar quando essa realidade aqui estava valendo. Porque senão, daqui a 2 meses eu pego um relatório desse, está valendo a mesma coisa. Então, a data era uma das coisas importantes nesse relatório. Por isso que é bom pegar esses aqui. Cota de serviço. Gente, aí que está. Eu sempre tive uma vontade, e aí eu não vou explicar muito, né? É o que eu sempre falo, se vocês um dia quiserem usar essas ferramentas, quiserem melhor detalhamento, aí vocês me pedem que a gente conversa melhor, porque esse cota de serviço foi criar uma ferramenta para acumular serviços durante a competência para geração de forma agrupada. Esse é o agrupamento que já vai precisar de melhorias. Mas qual foi a ideia? Lá no verano, a necessidade foi do verano. Vou mostrar aqui para vocês. Lá no verano, existe uma necessidade que é o seguinte: as pessoas vão tirando cópias. Né? Então, 1, 2, 3, 4, várias cópias. Né? Vou até entrar aqui no Palm Agles, por exemplo. Então, eles vão tirando cópias. São muitas cópias. Né? Então, aqui eu vou em cobrança. Né? Vou mostrar para vocês. Então, durante o mês,
durante o mês, tá? Eles vão realmente... Olha aqui, cópia, cópia, cópia. Olha que loucura. Né? E aí, como é que fica no boleto essa quantidade de cópia? Né? Fica absurdo. Imagina você ter tirado 30 cópias. Vão ser 30 cotas, uma abaixo da outra. E aí, o que o sistema faz? Existe uma programação agora chamada agrupamento, tá? Que ele pega todos daquele mês e transforma em uma cota só, somando os valores. Tá? Então, é uma cota chamada um serviço agrupamento, que é feito por esse cobrança expressa. Tá? Então, vou dar um exemplo. Lá, eles fazem o seguinte, eles usam cobrança expressa para esses tipos de coisa, que fica mais fácil. Ao invés de gerar cota, todas as cotas, ó, chave de carrinho de compra, eles geram por aqui. É uma cota de cobrança que vai ser gerada. Dispositivo de acesso, eles geram por aqui. E aí o atendimento não precisa ter conhecimento de centro de custo, não precisa ter conhecimento de nada. Ou até o próprio morador, dependendo do caso. Pode entrar aqui, por exemplo, cópia realizada pelos moradores. Já está tudo pré-configurado. Ele só tem que selecionar a unidade. Ele vem aqui, seleciona uma unidade, qualquer, selecionei, e bota o valor, R$5. Tá? E esse cópia aplicação, ele já está completamente configurado para isso. Então, a gente criou uma configuração para que, no caso de cópia, ele vai trabalhar com forma agrupamento. E isso que foi desenvolvido diferente. O Cobrança Expressa já existe há muito tempo. A gente só criou uma nova aplicação para o Cobrança Expressa, por isso que está em melhorias, que é a cópia agrupamento. Então, todas as cotas durante o mês, até a geração de boleto, que forem gerados aqui do tipo agrupamento, para o 101 Palma, ele vai agrupar o 101 Palma, todas as cópias dele numa cota só. É isso. Os outros não. Então, por exemplo, chave de carrinho não está agrupamento. Então, vai ser uma cota para cada um. Tá? Então, é aqui, ó, na hora que a gente faz o tipo, ó, o tipo você tem a configuração aqui. Ó. Então, eles têm chave de carrinho, cópia. Ó, chave de carrinho vai para esse centro de custo. Ele é de que tipo? Ó, tem uma descrição, reembolso para lâmina, gerar boleto? Não. Agrupar cotas? Não. Olha, o único que agrupa, está verde, ó, é cópia. Tá vendo? Então, os outros estão tudo vermelhinho porque não tem agrupamento. Ó, a descrição é se eu posso ou não escrever, né, o que eu quero. Né, ressarcimento, não é? Então, são tipos de cobrança expressa que nada mais é que é uma ferramenta que facilita a geração de cópias, geração de boletos. Isso a gente gerou na pandemia, tá? Esse cobrança expressa aqui. O próprio morador podia vir aqui e gerar um boleto de adiantamento, enfim, é uma coisa bacana esse cobrança expressa. Então é isso, cota de serviço é isso que a gente chamou. Ia ser uma outra funcionalidade, mas nós usamos isso aí. Permitir ao representante ver cotas e carta de quitação. Pronto! Agora que o bicho pega também é bacana pra caramba isso aqui. Prestem atenção que isso aqui é muito importante. Eu vou aqui no BLV de novo. Ó, posso até ir no Palmegas também. Prestem atenção. Eu tenho duas novidades aqui que vão ser importantes. O morador, primeira de tudo, pode vir em cobrança. Se ele entrar hoje, ele vem em cotas de cobrança e ele já consegue enxergar as cotas de cobrança que estão para eles, que estão sem vencimento de boleto. Então, se ele tem uma cobrança de churrasqueira, por exemplo, o 710 do 2, do BLV, que entrar aqui agora, ele vai ver que tem churrasqueira para 20/1, esperando no próximo boleto. Tá? Então, nós temos aqui a possibilidade, primeira, do morador já ter o acesso do que pode vir. É como se fosse um extrato de cartão de crédito futuro. Tá? Então, é essa a primeira modificação. Isso estava restrito para a gente, e hoje o morador ele tem esse acesso às cotas futuras. Tá? Segunda mudança, por isso que cobrança veio aqui para baixo. Cobrança é que cotas de cobrança, o morador consegue ver cotas de cobrança. Tá? Só que ele não consegue ver tudo, ver passado, só vai ver a unidade dele e o que tiver fora de boleto. E aqui, em carta de quitação também. O que mudou em carta de quitação, gente? E aí eu preciso que vocês prestem muita atenção nisso. O morador já consegue ver essa funcionalidade de carta de quitação. Ele não consegue fazer essa validação, ok? Mas ele consegue ver carta de quitação.
O morador pode vir aqui sem falar com a administração, ele vai à unidade aqui 101 do 1, ou vou botar qualquer outra, porque o 101 do 1 está sempre tendo testado aqui. 204 do 1. Olha aqui, ó, está aqui. Ele viu a declaração dele. Eu gerei um espelho dessa declaração, tá? Na hora que eu cliquei lá, e gerei um validador, tá? Esse validador, ele está aqui, gente. Deixa eu mostrar para vocês. Estão em 2 lugares, ó. O validador, ele está no aplicativo e está no sistema. Aqui fora, aqui dentro, acho que aqui dentro também tem, eu não lembro. Deixa eu ver aqui. Acho que é atendimento. Dentro do aplicativo atendimento, eu tenho um cara aqui, ó, validar documentos, ok? Eu gerei do Belevi, então eu tenho que ir lá para o Belevi, peraí. Eu vou lá para o Belevi primeiro. Então, eu vou aqui, Belevi. Olha aqui, ó, agora eu vou clicar aqui, vou até botar mais para cá, porque tá em cima do meu código de barra. Vem aqui atendimento, vou até abrir aqui. Ó, estou aqui em frente ao computador. Ver se vocês conseguem verificar. Calma aí, para não dar um bug aqui de tanto tá para lá e para cá aqui. Meu Deus. Deixa eu voltar aqui. Ah, eu tinha ido, né? Eu aqui. Pronto. Validar documento. Olha aqui, ó. Estou aqui na minha mesa, ó. Estou na minha mesa, ó. Estou aqui junto com vocês. Ih, ele já leu. Mas vamos lá de novo, porque ele já leu algum código. Ó. Documento não encontrado. Mas isso eu estou no Belevi mesmo? Peraí que não pode. Peraí, gente. Tá lendo as coisas sem eu... E qualquer coisa aqui ele pega, né? Vamos lá. Não pode dar erro agora, não. Ah, porque eu estou dentro de Amores aqui. Amores, ó, não tem nada a ver com Belevi, gente. Eu entrei em Amores. Cadê o Belevi? Gente, eu não estava dentro do Belevi, não. O Belevi está lá fora. Acho que eu saí do Belevi. Espera aí. Está errado. Acho que eu errei um aqui. Pronto. Entrei no Belevi. Agora sim é Belevi. Aí eu venho aqui, atendimento. Ó, validar documento. Que está até diferente, mas isso aí não... Mas é porque eu estava testando. Olha aqui, ó. Apareceu para mim a carta de quitação na minha tela. Tá vendo? Ele aparece com o mesmo texto. Ó, se vocês perceberem, é porque é uma cópia, tá? Esse documento, ele gera um espelho desse documento. Olha aqui, ó, se eu for invalidar documento no Belevi, olha ele aqui, ó. Eu tenho a chave dele, qual a unidade, qual a data que foi tirada e quem tirou. Aqui no Belevi, ó, no dia 5/1, o Júlio César tirou o próprio dele, ó. Olha lá, 206/1, tá vendo? Ele tirou dele. Então não precisou de ninguém para tirar, entendeu? E ele vai lá com a carta de quitação dele. Ah, Rodrigo, ele precisa... Aí que começa a próxima pergunta. Pô, cara, como é que o cartório vai validar? Como é que outras pessoas vão validar se ele não tem senha do sistema? Olha aqui que legal. Aqui fora, olha aqui em cima. Ó, aqui em cima ele verifica todos os sistemas, não é só um, não. Olha aqui, eu estou com um, vou entrar aqui no Palmeagles, ó. Qualquer outro documento aqui, ó. Vamos pegar um que já foi gerado. Nossa, Palmeagles tem bastante. Ó, e tem um monte de morador pedindo. Morador, tem aqui atendimento. A Daphne também pegou aqui, ó. Vamos pegar esse da Daphne. Ó, com a mesma data que a Daphne pegou, 24 de novembro. Ó, vou vir aqui, ó. Puf. Olha aqui no aplicativo que não estava aí. Ó, olha lá. A declaração de quitação do Palmeagles do dia 24 de novembro que a Daphne pegou. E isso porque eu fiz de fora. Ó, puf, ó. Teclado. Vamos lá para cima. Olha lá. E ele é bem sensível. Quando vê o código de barra, ele já fica doido. Tá? Então é isso, gente. Claro, isso é para facilitar o atendimento. Tá? Vou desbloquear. O cara quer que eu desbloqueie agora aqui, peraí. Pronto. Então isso é para facilitar o atendimento, para agilizar várias coisas e evitar, né? É para tentar facilitar. É claro que, Rodrigo, eu preciso de assinatura. Ó, tenho que imprimir aqui. Você pode imprimir, só ele sem assinatura, tá? Ele não vai ter o campo de assinatura. Aqui embaixo, demorando um pouco para eu imprimir, olha lá, bonitinho, igualzinho, você já conhece, e com assinatura.
tá? Com um campinho para assinar e o validador da mesma forma ali embaixo. Tá? Então, ele tem a opção para assinatura também. Tá? Não muda isso, mas a ideia é não precisar mais, está aqui. Ou informar, ó, você pode pegar a sua carta de quitação no sistema, caso precise de assinatura, viram exceção. Né? A assinatura é uma exceção agora, hoje em dia. A gente percebeu que 80% dos casos é a administradora querendo saber se tem a carta de quitação ou não. Não é para dar para a Caixa Econômica, não é para dar entrada em nenhum processo específico, é apenas para ter o documento. Então, usa-se esse, que fica muito mais fácil do que o outro. Tá? Então, a partir dessa mudança aqui, que foi feita essa mudança toda ali de cobrança e boleto bancário. Até porque a palavra cobrança é muito específica, técnica. Já boleto bancário é para o morador. Então, o morador já sabe que pagar boleto, olha lá, o pagar boleto e o boleto não pago que o morador tem acesso, já está tudo em boleto bancário. E em cobrança ele vai entender que tem lá a carta de quitação, o validar documentos somos nós que temos, tá? Então, vamos lá. Seleção de centro de custo inativo. A incluir um fundo orçamentário, isso era um erro. Para mim é um erro, mas foi uma melhoria. Tá? Quando a gente cadastra lá o fundo orçamentário, um novo fundo, ele estava colocando até o centro de custo inativo. Então, eu diria que foi um erro, mas foi aqui, quando eu tenho que selecionar o fundo, o centro de custo, aparecia também os inativos. Então, a gente corrigiu, tá? Então, permitiu representando essa aqui, seleção de custo. Para Itaú, tá? Tem uma restrição para o Itaú para remessa de banco, que vocês já devem ter visto, D1, D2, D3, né? O Itaú ele não permite que o arquivo de remessa que envia para ele tenha mais de 8 caracteres. Então, quando tem mais de 8 caracteres, a gente muda o nome agora para D1, D2, D3, assim, tem um sequencialzinho que ele cria lá. Tá? Mudar a ordenação da lista de atividades no plano de ação. Estava ordenada de uma maneira muito ruim, mais um ajuste no plano de ação. Material de consumo. Tem, gente, para quem sabe, há um pouco tempo a gente transformou o sistema, e o Verano é o exemplo disso. Aqui no Verano, é um sistema só, condomínio Verano, e tem 8 sistemas aqui dentro. Um para cada pré-condomínio lá do Verano, que são 7, e o próprio Verano, que é o Averano. Então, aqui são 8 sistemas. Então, todas as funcionalidades que nós temos aqui, e aí eu vou entrar numa aqui, elas precisam entender em que sistema eu estou. Só que o patrimônio, materiais de consumo, ainda não estava preparado totalmente. Então, como agora o Verano está usando essa ferramenta, se eu botar aqui fluxo de material, vocês vão ver que eles estão cadastrando todo o estoque que eles têm, uso, saída, tá vendo? Então, a gente precisou transformar ele, colocar ele para multissociedade. Ele está funcionando bem, eu tenho acompanhado, tem o estoque aqui todo lá do Averano, está tudo bem organizado. O Belevi também está usando, tá? A gente aproveitou essa deixa e começamos a usar também, tá? E o Belevi, eu até estou falando dele, eles estão começando a usar também com valor, isso é bacana, tá vendo que dessa vez a gente está conseguindo, por exemplo, né, com valor agregado, vou dar aqui um exemplo, são 130, vamos ver se ele vai ficar legal aqui. Eu tenho visto que não. Vamos lá. Olha aqui, 130, está indo. Olha aqui, o meu estoque lá no Belevi, por enquanto, tem 7.030 guardado numa sala, né? Que é basicamente isso, né? Fibra de limpeza pesada, R$19. Tenho 19 a 2,30 cada um, tenho R$43 lá guardados em materiais, né? Isso é importante, porque para a contabilidade é importante eu saber esse valor. Tá? E por isso que para o Averano eu sempre falei, eu preciso desse valor, porque o valor eu preciso mandar para a Receita Federal quanto nós temos de material. Isso para condomínio não, mas mesmo assim. E isso ajuda aqui também, materiais para cotação, né? Aqui são os materiais que faltam. Então, a limpeza, por exemplo, né, na próxima vez de limpeza, em média, eu vou precisar de R$3.887 para eu poder comprar os materiais que faltam. Eu já tenho mais ou menos quanto eu vou precisar para gastar. Aí vai vir as cotações, vai confirmar ou não. Tá? Então, esse foi um material de consumo. E otimizar a geração de boletos foi feito agora. Nós tivemos que o mais residencial, verano não, mas o Vivendas deu problema agora também.
Pela quantidade de dados que nós temos no banco de dados, o boleto ele não estava conseguindo ser gerado direito. Isso já aconteceu várias vezes no mais, acaba atrasando, porque a gente precisa ver como é que vai fazer. Então, teve que refazer toda a geração de boletos, foi refeito. Então, todo mundo já está com a geração de boleto nova. Tá? Então, mudança de regra. Mudança de regra são coisas mais simples. Tá? Aumento da prioridade de e-mail de cobrança do fechamento. Né? Ao fechar a competência, o sistema encaminha um e-mail aos proprietários indicando a quantidade que não se identificou até o momento do pagamento do boleto. O que estava acontecendo, gente? Muita gente, o Mais, o Vivendas, o Verano, o Bevi, vários condomínios, estavam mandando muitos comunicados. Isso fica numa fila. Rodrigo, por que fica numa fila? Por que não envia tudo de uma vez só? Porque os sistemas entendem, o Hotmail entende, o Gmail entende, o Yahoo entende, que quando a gente envia muitos e-mails do mesmo destinatário, com o mesmo assunto, com o mesmo conteúdo, ele fala, isso é spam. E leva para spam ou fala, não quero enviar. Aí a gente entra num blacklist. Vou mostrar aqui para vocês, não está aberto não, mas a gente entra no blacklist do Hotmail, blacklist do Gmail, que é um blacklist universal, é um só. Né? E aí acaba que os e-mails não são enviados, eles não deixam que... Quando a gente entra no blacklist, demora as 48 horas para sair. Todo e-mail que a gente vai enviar para o Hotmail naquele período não vai chegar. Então, o blacklist do Hotmail é o mais pesado, tá? Mas Gmail, né? Então, o que a gente faz? Envia 18 e-mails a cada 15 minutos. Não envia um monte de e-mail, que nem um doido. Só que eles, mesmo assim, algumas vezes pegam. Tanto é que a gente tem agora, na versão 2.7, mais um ajuste, que a gente vai mudar o assunto a cada e-mail. Não vai ser aquele assunto fixo para cada um. Vai mudar. Às vezes, os spams, você vê que os assuntos têm um monte de número diferente. Às vezes tu vê que quando você recebe spam, você olha lá o que é spam, né? É vírus, eles mudam o remetente, bota um monte de número. É para tentar enganar as empresas para que elas não considerem spam. Né? Tentar mudar, porque uma das regras é e-mails repetitivos no mesmo remetente. Se eu mudo o meu remetente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são remetentes diferentes e não cai no spam. Então, assim, é tudo para burlar spam. Então, eu vou tentar fazer burlar spam também. Eu vou botar o assunto, vou botar a unidade, vou botar qual condomínio, vou tentar mexer no assunto para ver se eu consigo fazer com que eles aceitem mais os nossos e-mails. São táticas de guerra, mas a gente vai conseguir. E aí, o que acontece? Eu tenho um monte de e-mail, vamos dizer que vocês botaram 1.000 e-mails em 18/18, demora uns 2 dias para enviar esses 1.000 e-mails. Aí eu fecho a competência e dou um e-mail importante, que eu estou avisando o morador que eu não encontrei o boleto em aberto. O que estava acontecendo? O cara recebia esse e-mail 5 dias depois. Né? E ele precisa receber esse e-mail o mais rápido possível. Então, a gente fez lá que tem uma prioridade, a gente aumentou a prioridade desse e-mail. Né? Então, esse e-mail ele vai na frente dos outros que são de comunicados. Tá? Então, ele mudou para a prioridade 2, né? Que está aqui escrito. Tá? Então, é isso. Checklist da reserva de espaço. Tá? Antigamente, ele dizia que os boletos eram gerados entre 15 e 25, mas cada condomínio, cada um tem o seu jeito. Então, a gente avisa agora que é a partir do dia 15, cada um faz o seu. Tá? Aumentar a prioridade do meio feliz. Mesma coisa feliz aniversário. Tinha gente recebendo feliz aniversário 2 semanas depois. Parabéns, mas já fiz, 2 semanas atrás. Né? Então, agora o e-mail de feliz aniversário tem uma prioridade máxima para ver se chega no mesmo dia. Sobressai das outras, né? Regra de bloqueio para espaço multissistemas, tá? O Verano, gente, só para explicar a vocês, que não é o caso de todo mundo, eles têm a reserva dos espaços. Só que todos os outros condomínios reservam nos mesmos espaços, né? E eles têm uma coisa que nós chamamos aqui disso aqui, ó, subordinação. A gente está até vendo por vendas usar isso aqui, ó. Então, quando eu vou lá no Palme Águilas, o salão de festa Ibiza que está cadastrado no Palme Águilas, que é o subsistema aqui, ele está subordinado a esse aqui central do Averano. Então, se eu faço, todos os 7 condomínios têm um salão de festa Ibiza subordinado ao principal. Então, se alguém faz a reserva em um, depois no outro todo mundo é bloqueado, porque é como se fosse um só que ele considera. São 7, na verdade, mas como é todo mundo subordinado ao mesmo, ele considera, e aí não tem 2 reservas para o mesmo dia, para o mesmo espaço. Tá?
E aí, só que tem um problema. Eu venho aqui e bloqueio. Esse era o problema. Eu venho aqui e bloqueio o espaço. Não pode ter festa para o dia de Natal. Aí eu teria que fazer a mesma regra nos 7 condomínios. Aí eu coloquei aqui, não, use a regra do principal. Tá? A regra do principal vai valer. Então é isso, é regra do bloqueio para espaço multissistemas. Para evitar que eu tenha que ficar replicando a regra para tudo, eu faço um só no principal e todos eles vão ter que ficar herdados disso, tá? Ó, horário de programado de envio de e-mail de lembrete de boleto. Atualmente, o sistema programa e-mail de envio automático de boleto para as 8 da manhã. Observa a necessidade de antecipar o seu horário para 6. Para que chegue, né? Porque isso acontece, eu boto 8 da manhã, teve gente recebendo 5 da tarde o e-mail de boleto do dia. Ó, hoje é o último dia. Aí, o cara está indo embora para casa, estou avisando ele. Eu falei, vou aumentar, botei para 6 da manhã, para até ali, meio-dia, todo mundo já tenha recebido esse e-mail de alerta de boleto. Então, são necessidades de negócio mesmo. Tu vê o negócio acontecendo e tu vê que isso gera problema. Procurador. Né? Antigamente, o procurador era necessário ter um responsável cadastrado por ele. Só que o que acontece? O problema era esse aqui. Ó. Isso aconteceu muito. Antigamente, quando eu ia cadastrar um procurador, eu tinha que botar ele sendo alguém responsável por ele. Né? Só que tem procurador que estão de várias unidades. E aí, como é que eu vou botar vários responsáveis se eu só posso botar um só? Então, agora o procurador, né, ele não precisa ter mais responsável, tá? Porque ele pode ser procurador de várias unidades ao mesmo tempo. Então, retiramos isso, tá? Reorganização das funcionalidades de cobrança, tá? Isso vocês já viram lá. Foi necessário exatamente para melhorar o acesso lá àquelas funcionalidades, tá? O que tem de novo? Funcionalidade de plano de ação, já expliquei. Controle de retenção, já expliquei. Vou explicar agora lista de corpo diretivo, reserva de sala, autenticação digital também já expliquei. Então, faltam só esses dois aqui. Lista de corpo diretivo, tá? A intenção é maravilhosa e é importante. Prestem atenção. Os perfis são editáveis e as informações também são editáveis e muito importante. Vou entrar, por exemplo, aqui. Onde é que eu entro? Chutar aqui um condomínio, Palmiares, tá? Vou entrar no Palmiares. Eu podia entrar no Bellevue, não sei se estava aqui, mas vou entrar no Palmiares. Não, vamos entrar no Bellevue. Bellevue eu já vi, Palmiares eu não vi. Ó, Bellevue. Tá? Agora, todos os condomínios têm esse atendimento. Isso é muito importante, porque isso é bom para o morador. O morador vai saber toda a equipe funcional. Isso é bom cadastrar todo mundo aí, limpeza, olha aqui, ó. Vitória, administração do condomínio. Aí vem aqui a unidade, Eliane, atendimento, Tatiana, gerente predial. Se todo mundo tivesse foto, teria a foto de todo mundo aqui, de quem trabalha e está envolvido na direção do condomínio, tá? O que é editável aqui? Nos parâmetros internos aqui do sistema, qual o perfil que eu quero que mostre aqui? Se eu quero que mostre conselho ou não, se eu quero que mostre só o corpo diretivo e não o funcional. Aqui tem todo mundo, ó. Quem é zelador, ó, o Leandro é zelador, o Jean é zelador, o Robson, a Wênia, tá todo mundo. Ó, Raimundo, aqui tem o Gabriel, que é o subsíndico, aqui acho que tem vários, ó, tem o Leandro, e aqui quando tem esse trequinho aqui do lado, ó, quando tem esse trequinho aqui do lado, eu posso mandar uma mensagem para a Vitória, por exemplo. Cliquei aqui, o morador clicou, ele pode falar com a Vitória aqui direto. Tá? Então, isso existe. Eu vou voltar aqui, tá? Olha que interessante. Outra coisa que é interessante é isso aqui, ó. Vou lá no Bellevue. É a primeira vez que a gente está usando isso, tá, gente? Então, prestem atenção. Além disso, tem isso que eu vou falar aqui, ó. Tatiana. Olha aqui, a Tatiana tem um e-mail aqui, tá vendo? Aqui o dela. Vou botar visível aos moradores, ó. Tanto o e-mail quanto o telefone, que eu sei que é institucional, ó. E vou atualizar. Vou lá para o aplicativo. Vou voltar e vou recarregar aqui. Olha como é que ficou, ó. O e-mail, vou até aumentar aqui assim. Não dá. E-mail, telefone. Clicando aqui eu copio e clicando aqui eu já mando o e-mail na hora
Aqui eu já ligo para ela na hora, se eu quiser, ó, clicar aqui, ó, puf, ó, já vai para ligar para ela. Tá vendo? Vou voltar aqui para o sistema. Perfeito? Então, eu já posso colocar quais os contatos que eu tenho aqui da Tatiana, gerente predial, e eu consigo falar com ela. Tá? Então, eu quero falar com o Paulo, eu quero falar com o Bruno, eu quero falar com o Gilberto e tudo mais. O morador pode vir. Eu quero falar com a Rosângela. Qual é o telefone institucional da Rosângela? Qual é o telefone do pessoal aqui do Vivendas? Quero falar com a gerente predial, Michele. A pessoa pode vir no aplicativo, vai aqui no atendimento do equipe funcional e você tem um contato, e-mail de todo mundo que você pode falar. Isso é uma coisa importantíssima. Tem uma das coisas que tem aqui, talvez, para 2.7, que é uma coisa bizarra, cara, que eu às vezes fico pensando, eu fico em casa tentando arranjar problema para mim, na verdade, é tentando arranjar coisas para fazer. Eu entrei no condomínio ontem, tá? Como é que eu sei o horário da academia? Como é que eu sei? Eu tenho que ficar procurando onde? No aplicativo não tem, no sistema não tem. Então, o próximo que vai vir aqui são os horários das atividades, né? Para a gente colocar os horários das atividades, para a pessoa saber qual horário que tem, o horário, pô, natação da hora a tal hora, de tal coisa, como é que eu participo, observações de como participa. Então, a equipe funcional é uma forma disso. Agora eu sei quem trabalha, quais são os contatos dele, como é que eu entro em contato, eu posso entrar em contato pelo aplicativo, sabe? Isso é importante. E outras são as atividades que eu vou colocar aqui depois, né? Provavelmente está na 2.7. Reserva de sala, gente. Reserva de sala, que é o nosso fim, nosso último. Na verdade, a gente chamou de reserva de sala, mas no final das contas nem foi reserva de sala. A diferença está aqui no cadastro de espaço, tá? Ele pode ter dois modos de reserva, por diária ou por hora. Essa é a questão, tá? Eu fiz aqui dois exemplos, ó, Home Cinematon diária, que é o que a gente sempre teve, e agora eu posso reservar por hora. Não dá para ser os dois, é um ou outro, tá? E não dá para ser o mesmo espaço, por enquanto. Né? Não me compliquem mais. É muito detalhe essa coisa aqui. Então, quando eu cadastro, eu informo aqui, ó, se é por hora ou só para diária, tá? Se for por hora, que é a novidade, eu digo o número máximo de pessoas, tempo máximo permitido é a quantidade de vezes que eu posso reservar no mesmo dia. Então, nesse caso, eu configurei que o cara só pode reservar durante 4 horas. Hora de abertura, a hora que eu abro o espaço e a hora que eu fecho o espaço. Se é por hora, eu só posso reservar aqui até a horário de 21. Não posso reservar 22, porque eu vou fechar de 20 22 horas. Então, isso aqui é importante. Dito essas configurações, eu venho aqui igualzinho, criar e atualizar a reserva, vou, a etapa 1, vou colocar uma unidade qualquer, por isso que falo das modificações aqui, vou colocar motivação evento particular, e vou colocar aqui a por hora, aqui eu já coloco, ó, sala de cinema, e digo o dia que eu quero. Vamos botar aqui dia 13. Confirmar. Eita, não é possível realizar reserva pelo sistema para unidade informada. É aquele lance lá da inadimplência, tá? Tá, vamos escolher alguém que não esteja inadimplente. Tá? Eu mudei esse texto, tá? Para não ter problema também. Então, a 15.1 pode, ó. 15.1 está bem. Olha lá. Agora eu vou selecionar os horários que estão disponíveis, ó. Eu já fiz, eu comecei e vou selecionar os horários. Vamos selecionar 9, 10 e 11 só. Ó, confirma, foi dia 13 do 1, ó. Confirmei, reservado. Tá lá. Só que ele vai me apresentar todos, porque a reserva é individual, ó. 9, tá tudo aqui. Eu botei dia 13, não foi isso? Foi 13 do... Foi dia 13, eu sei. Foi dia 13 aqui. 13 do 1. Aí, olha aqui, tem uma funcionalidadezinha, que é o chamado diário de reservas. Ó, 13 do 1, tem 3 reservas para a sala de cinema. Vamos botar aqui. Olha lá. O que está mais escuro é porque eu não posso reservar, só posso reservar a partir das 8, das 9 lá. Essa cara aqui. Ó, tá aqui. Tempo máximo de reserva, 8 horas. Primeiro horário, 10 horas. Né, porque aqui é licença poética. Então, olha aqui, ó, evento particular 10, 11, né? Aqui está tudo disponível ainda. E aqui não pode mais. E eu posso imprimir e botar lá na porta da sala de reunião. E aí foi o que eu disse até hoje, ó. Essa parte branca aqui é para alguém pode escrever o nome dela. Não precisa ir lá, né? Porque está reservado, ó, não tem ninguém aqui, então vou escrever meu nome e vou entrar. Mas a ideia é essa. E aí eu posso entrar aqui e cancelar essa reserva.
Ó, vou cancelar. Não tenho mais dia 9, tá? Pronto, voltou. Agora tá 10, 11. Beleza? Então, agora eu posso reservar sala, ter o controle por um relatório, tá? Bonitinho. Isso é uma mudança. Tem uma segunda mudança, tá? Quem quiser mais detalhe com relação a isso, não é difícil. A segunda mudança é uma coisa que o mundo esperava e a gente fez acontecer. Foi difícil, foi, mas conseguimos. Olha que interessante, gente. Você já deve ter visto isso acontecer. Se não viu, eu estou falando. Ó, diária, Home Cinema, calendário, dia 12. Olha aqui, ó, confirmar. 15.1, acho que está vindo de frente, tá não. Olha aqui, ele vai direto para a segunda parte da confirmação. Você não precisa voltar e entrar de novo. Ele já está na segunda parte de... Então, você só continuar, tá? Se você quiser sair, você pode voltar depois, não tem problema. Mas você não precisa mais... A navegação mudou. Ele vai direto, você faz lá as declarações que tem que fazer, né? Bonitinho, e confirma. Beleza? Então, na verdade, é uma etapa só, é uma ação só, né? Mas são 2 etapas. Continua sendo 2 etapas. Tá? E essa foi a última mudança aqui. Então, gente, eu expliquei todas as mudanças que teve na 2.6. Acabei de lembrar que eu tenho que colocar na 2.7 mais uma atividade. É assim, eu lembro e se eu não anoto, já era. Eu lembrei, mas já esqueci de novo. Eu vou lembrar daqui a pouco que tem alguma coisa relacionada a essas coisas aqui de baixo que eu estava falando aqui. São os horários que eu não cadastrei. Os horários das atividades, eu acho que eu não tenho cadastrado na 2.7, vou ter que cadastrar. Eu escrevi aqui. Bem, é isso. Vou abrir agora rapidinho para quem tiver qualquer dúvida, qualquer informação, para a gente finalizar aqui a nossa videoconferência. Geralmente tem 1 hora. A gente começou realmente a falar das duas, eram umas 2h30. E é mais ou menos isso. Alguém tem alguma coisa para falar? Tem alguém aí? Nem sei se tem, estou falando, tem ninguém aí. Tem bastante gente. Alguém tem uma dúvida, tem alguma coisa? Tem que tirar o microfone, senão vocês estão aqui. Tem alguma dúvida, alguma coisa? Alguém que está acordado? Tem aí? Alguma mudança, alguma melhoria? Aproveita que é hoje, porque senão... Quer dizer que depois então, a gente não pode perguntar, né? Só hoje. Só hoje, depois não pode mais. Então lascou. Não, mas é isso, gente. É assim, o debate é sempre constante. E a gente, às vezes, assim, para implementar uma coisa, demora, é trabalhoso, é custoso. Sim. Então, assim, tudo tem que ser pré-debatido muito intenso. Então, às vezes, é uma coisa que hoje é bobeira, amanhã a gente vê que não é, e acaba colocando. Então, e são muitas coisas, né? As coisas que estão funcionando, às vezes a gente vê tanta coisa que poderia acontecer, tanta coisa que poderia fazer. Imagina, mas a ideia está sempre melhorando, sempre fazendo para que as coisas fiquem sempre melhores. Então, quando vocês tiverem ideias, tiverem qualquer coisa, ver alguma coisa no vizinho, traz para a gente. A APSA me ajudou, eu vi o sistema da APSA, é horroroso, coitado. E não posso botar isso na internet mais. Mentira, o sistema é legal, muito bom, mentira minha. Mas tem uma coisa que eu vou roubar deles, que é muito bom. Achei muito legal a forma de colocar documentos para pagamento, achei bem legal. Mas eu vou modificar algumas coisas, mas que às vezes tem administrações e administrações, né? Forma de organização. E por isso que faz as coisas serem diferentes. Por isso que eu estou brincando aqui com a APSA, mas faz as coisas serem diferentes. Lá é tudo conta pool. Né? Então, eles têm uma ferramenta lá em que nós colocamos um documento para pagar. E é muito simples. A gente vai lá, como você anexa um documento e ponto. Né? Você vai lá e diz o pagamento, diz o valor. Eu falei, gente, isso aqui é legal, porque é muito simples. Então, às vezes, eu não sou do contas a pagar nem nada, eu vou lá, anexo e boto no pagamento. E quem for de pagamento faz aquilo ali. Então, no aplicativo, provavelmente vai ter isso. A gente poder lá botar assim, paga isso aqui, aí tu bota só anexa o documento, né, nota fiscal e boleto, e bota lá o valor, a data e manda. Né? E alguém que faz a contas a pagar vai fazer todo o trâmite até chegar ao pagamento. Então, eu achei isso muito útil para o aplicativo. Então, provavelmente, isso é legal. Quando eu falo isso, é porque é legal. Você pega exemplos bons, exemplos que estão funcionando, e a gente acaba absorvendo. Tenho certeza que eles olham o nosso, criticam igualmente, e pegam coisinhas nossas para fazer lá também. Tá? É assim que funciona, mas de boa fé, sem plágio. Mais alguma coisa?
Então, pessoal, agradeço aqui, vou disponibilizar esse vídeo aqui depois para que todo mundo possa ver, né? Tem aqui o pessoal aqui também aqui da base. A ideia é essa, quando tiver um 2.7, a gente faz outro. Beleza, gente? Boa tarde para todos. Obrigado, bom trabalho, bom fim de semana e boa chuva para todo mundo. Boa tarde, bom final de semana. Valeu. Obrigada, Rodrigo. Tchau. Tchau, tchau.